Uma aplicação bem interessante aí na medicina. Um médico, após estudar o crescimento médio das crianças de uma determinada cidade, com idades que variam de 1 a 12 anos, obteve a fórmula H é igual a log de 10 elevado a 0,7 vezes raiz de I, em que H é a altura em metros e I é a idade em anos. Pela fórmula, qual é a altura? Olha, o que eu quero saber? Eu quero saber a altura de uma criança que tem 10 anos. Então, lembrando que essa fórmula ela foi desenvolvida para idades variando de 1 a 12, mas para um adulto não, nem para um bebezinho aí, né, abaixo de 1 ano. Muito bem, então nós vamos pegar esse tempo igual a 10 e vamos aplicar. Só que o tempo aqui nesse exercício ele foi dado como I, então isso aqui é a mesma coisa que I. Então vai ficar assim, H é igual a log de 10 elevado a 0,7 vezes a raiz quadrada de I, que é 10. Então, gente, apesar dessa função parecer difícil, esse problema é extremamente fácil, porque agora vocês vão fazer esse cálculo direto na calculadora. Tem que colocar parênteses, tá? Quando for usar esse logaritmo. Então, se vocês fizerem as contas certinhas aí, vocês vão encontrar 1,2. 1,2 o quê? Volta lá no enunciado. Essa altura é dada em metros. Você pode deixar a resposta assim, ou você pode colocar 1 metro e 20 centímetros, ou poderia colocar 120 centímetros. Essas três respostas elas são aceitáveis. Mas o fato é que quando você dá uma informação de altura igual a 1,2 metros, todo mundo entende o que isso significa. Então pode deixar a resposta assim. Outra aplicação na medicina é um paciente ingere um determinado medicamento que entra na corrente sanguínea e passa pelo fígado e pelos rins. Em seguida é metabolizado e eliminado a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Se o paciente sofre uma superdosagem de um determinado medicamento cujo princípio ativo é de 500 mg, a quantidade Q do princípio ativo que continuará no organismo após T horas da ingestão é dada pela seguinte expressão. Então, nessa expressão a gente tem Q de T, que é igual a 500 vezes 0,6 elevado a T. Com isso, é possível determinar o tempo necessário para que a quantidade da droga presente seja menor do que 100 gramas. Pessoal, então essa é uma função, isso aí cabe também nos animais, né? Você aplica um determinado medicamento, aí a quantidade dele inicialmente, né, na corrente sanguínea vai ser de 100%. À medida que o tempo vai passando, essa quantidade ela vai reduzindo. Então a quantidade inicial aplicada foi 500 miligramas, e eu quero saber após quanto tempo a quantidade de droga presente no organismo seja menor do que 100 miligramas. Então, essa quantidade tem que ser menor do que 100 miligramas. E eu quero saber após quanto tempo isso vai acontecer. Nesse exercício, o tempo foi dado em horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar 100 na equação e depois a gente faz uma interpretação com relação ao tempo, tá? Então, usando Q igual a 100, vai ficar 100, que é igual a 500... que multiplica 0,6 elevado a T. Para isolar esse 500, vai dividindo, porque ele está multiplicando. Então, 100 dividido por 500 é igual a 0,6 elevado a T. 100 dividido por 500 dá 0,2, que é igual a 0,6 elevado a T. Nesse momento em que vocês perceberem que não dá para fazer muita coisa, é a hora de usar o logaritmo. Então, log de 0,2 é igual a log de 0,6 elevado a T. Vou pegar essa potência, multiplicar aqui, usando a propriedade, né? Então, vai ficar log de 0,2 é igual a T, que multiplica log de 0,6. Para isolar o T, eu vou tirar esse logaritmo daqui. Já que ele está multiplicando, vai dividindo. Então, log de 0,2 sobre log de 0,6 é igual a T. Faço essa continha e aí eu calculei esse tempo, deu 3,15, mais umas casinhas decimais aí. Meninos, nesse caso, esse tempo, ele é dado em horas, de acordo com o enunciado, né? Agora vamos interpretar. Quando eu falo assim, se a quantidade fosse exatamente 100, o tempo seria de 3,15, mas a quantidade tem que ser menor do que 100.
Então, esse tempo ele tem que ser maior do que esse que a gente encontrou, porque à medida que o tempo vai passando, essa quantidade na corrente sanguínea ela vai diminuindo, né? Muito bem. O que é 3,15 horas? Complicado, né, achar isso. Aí vocês podem dar a resposta transformando esse 15 aqui para minuto, tá? São 3 horas mais 0,15 horas. Cada uma hora tem 60 minutos, então eu multiplico isso aqui por 60. 3 horas e 9 minutos. Então, na hora de dar a resposta, o tempo ele tem que ser superior a 3 horas e 9 minutos para a quantidade ficar abaixo aí de 100 miligramas. Na química, o logaritmo aparece muito, pessoal, principalmente no cálculo do pH. O pH de uma solução ou potencial hidrogenônico consiste no índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. É definido como o logaritmo decimal do inverso da concentração de H+, que é o íon hidrogênio. Então aqui a gente tem a formulinha do pH. Parece um bicho de sete cabeças, mas vocês vão ver que não é, que é bem tranquilinho. Esse pH ele é dado por menos log. Esse H+, que está entre colchete aqui, significa concentração do íon hidrogênio, tá? A classificação do pH se dá da seguinte forma. O pH da solução de 0 a 7 é considerada ácida. Quando esse pH é 7, ela é neutra. E de 7 a 14, a solução é básica. Letra A. Determine o pH de uma substância líquida, cuja concentração de H+, é 10 elevado a menos 11 mols por litro. E depois uma outra perguntinha. Essa substância é ácida, neutra ou básica? Bom, então vamos fazer aqui a letra A. Eu tenho a concentração, né? Então eu vou pegar essa concentração e vou aplicar na formulinha, ó. pH é igual a menos log da concentração. A concentração é 10 elevado a menos 11. Aí, nesse caso, gente, é só usar a propriedade, ó. Ou então vocês podem fazer isso aqui direto na calculadora, tá? Se fosse usar a propriedade, eu ia pegar esse menos 11 e multiplicar aqui na frente. Mas nem tem necessidade. Então, esse pH é igual a 11. 11 o quê? 11 nada, só 11. Mas perguntou se a solução é ácida, neutra ou básica. Para poder saber isso, você consulta as informações do enunciado. O 11 está aqui, ó, nesse intervalo de 7 a 14. Então, essa substância, ela é básica, tá? Então, tem problemas que realmente, assim, o cálculo é muito rápido, que elas são bem diretas. Mas pode acontecer o contrário. No laboratório de química, você determinou o pH de uma substância e quer fazer uma análise da concentração de hidrogênio, igual na letra B, olha. Calcule a concentração de H+, então eu quero saber o H+, em um suco de laranja com pH igual a 3,4. Agora eu vou pegar esse pH e vou aplicar na função. Então vai ser 3,4, que é igual a menos log dessa concentração. Aí aqui a gente pode passar esse logaritmo para o primeiro membro, então ele vai ficar positivo. E esse menos 3,4 para o segundo membro. Muito bem, e posso usar a definição. Lembram que quando não tem nada escrito no logaritmo, a base dele é decimal? Né? Então, se eu tenho a base dele 10, eu vou ter 10 elevado a menos 3,4 é igual a H+. Então, nós vamos ter a concentração. Então, nós vamos ter 10 elevado a menos 3,4 é igual a H+. Então, essa concentração de H+, vocês vão fazer aí 10 elevado a menos 3,4 na calculadora. E o resultado vai ser 3,98 vezes 10 elevado a menos 4. Toda vez que a gente fala de concentração, vamos lembrar, essa concentração aí, ó, ela é dada em mols por litro. Então, quando eu tenho uma equação logarítmica ou uma equação exponencial, a gente pode fazer o cálculo direto, pode fazer o cálculo aplicando propriedades, aplicando a relação entre elas, né, do logaritmo com a exponencial o tempo todo, tá? Na física também a gente tem aplicação de logaritmo. A intensidade de um terremoto medida na escala Richter é um número que varia de I igual a 8 até 8,9 para o maior terremoto conhecido
I é dado pela fórmula I é igual a 2/3 do log de E sobre E0, onde E é a energia liberada no terremoto em kWh e E0 é 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Qual a energia liberada num terremoto de intensidade 8 na escala Richter? Gente, anotem todas as informações. Ó, primeiro passo, a função é uma função logarítmica. Esse Ezinho que aparece aqui é a energia liberada no terremoto, em kWh. E o E0 é um valor fixo de 7 vezes 10 a menos 3. Qual é a energia liberada? Então eu quero saber o valor de E. Quando o terremoto está na intensidade 8 na escala Richter, essa intensidade é o que é chamado aqui de I. Então, I igual a 8. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 8 e vou substituir na função. 8 é igual a 2/3 vezes log de E sobre E0. Só que o E0 eu já conheço, é 7 vezes 10 a menos 3. Pronto. Muito bem, como é que eu faço agora? Eu posso multiplicar isso aqui cruzado, se eu quiser, tá? 1 vezes 2 vezes esse logaritmo, vai dar ele mesmo, vezes 2. Se vocês quiserem escrever isso aqui como 0,007, também pode, tá? É igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, meu objetivo agora é isolar esse logaritmo, porque a variável está aqui. O 2 está multiplicando, então ele vai para lá dividindo. Então, vai ficar logaritmo disso tudo aqui igual a 24 sobre 2. Então, eu vou ter que log de E sobre 0,007 é igual 24 dividido por 2, 12. Agora, a gente pode usar a definição de logaritmo. Então, lembrando que quando não tem base escrita, é a mesma coisa que base decimal, eu tenho que 10 elevado a 12 é igual a E. Então, 10 elevado a 12 é igual a E, na verdade, E dividido por 0,007. Agora, para fecharmos o exercício, ó, basta multiplicar aqui, vai dar E, e eu faço a multiplicação aqui também. Eu vou encontrar um número que é 7 vezes 10 elevado a 9. 7 vezes 10 elevado a 9, o quê? Observem que no enunciado a energia está em kWh. A gente ouve muito falar, né, de terremoto na televisão, graças a Deus o Brasil está meio que livre disso aí. Quanto maior esse número na escala Richter, mais energia liberada no terremoto, por isso que ele faz um estrago muito grande. Isso aqui, ó, são 7 bilhões de kWh. Pra você ter uma ideia, na sua casa o consumo de energia elétrica, se é uma casa aí com poucas pessoas, fica em torno de 150, 200 kWh, né? Então, para chegar nessa proporção aí, o estrago dele é muito grande. E para a gente fechar, dentro da biologia, o cálculo do número de bactérias ou a previsão de quando eu vou ter uma certa quantidade de bactérias também é feito usando equação exponencial e equação logarítmica. Vamos lá. O número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão N de T, que é igual a 1.200 vezes a exponencial de 0,4T. Nessas condições, após meia hora, qual a quantidade de bactérias? Isso aqui vocês fizeram na lista de exercício. Após meia hora, estou falando do tempo. Qual a quantidade de bactérias? A quantidade de bactérias no exercício foi chamada de N. Pessoal, no enunciado fala que esse tempo é em horas, então não tem necessidade da gente mexer aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa meia hora e vou aplicar na função. Então, N vai ser 1.200 vezes o Ezinho elevado a 0,4 vezes 0,5. Podem fazer direto na calculadora. Encontrei um valor de 1.465,68. Só que essa resposta é bactérias, né? Faz sentido a gente dar essa resposta em bactérias? Não. Então, após esse tempo, com certeza a quantidade de bactérias é 1.465. Para ser mais que isso, eu vou precisar de mais um tempinho aí. Então, a gente faz o arredondamento conforme o bom senso e a situação real, né? Por isso que você tem sempre que analisar, se colocar dentro da situação para poder interpretar isso aí direitinho, tá? Isso aqui vocês fizeram. Gente, para calcular esse E na calculadora, você aperta o Shift e LN.
que ele está na segunda função dessa tecla, tá bom? Vamos lá, na letra B. Quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 39.000 bactérias? Então agora eu tenho o número N de bactérias e quero saber após quanto tempo. 39.000 é o número N, que é igual a 1.200 vezes esse E elevado a 0,4T. Ó, a variável está aqui, é o T, né? Então, eu vou tirar esse 1.200 daqui, vou passar ele dividindo. 39.000 dividido por 1.200, que é igual a E elevado a 0,4T. Fazendo esse cálculo, esse resultado deu 32,5, que é igual a exponencial de 0,4T. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o logaritmo. Porém, eu vou aplicar o logaritmo natural, que eu falei no finalzinho da outra aula, porque aqui eu tenho uma base exponencial. Então, ln de 32,5 é igual a ln da exponencial de 0,4t. Próximo passo, eu vou pegar esse 0,4, multiplicar aqui, porque as propriedades são válidas para qualquer logaritmo, seja log ou seja ln, t, vezes ln de e. Se vocês fizerem na calculadora, aí vocês vão ver que esse resultado vai dar 1. Então, eu tenho que ln de 32,5 é igual a 0,4 vezes t. Para isolarmos o t, o que a gente faz com 0,4? Está multiplicando? Vai dividindo. Então, t é igual a ln de 32,5 sobre 0,4. Então, esse resultado vai dar 8,703 mais algumas casas decimais. Vamos interpretar. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 39.000 bactérias? Para chegar a 39.000 bactérias, eu não posso arredondar aqui para 8, porque se eu diminuir o tempo, eu tenho menos bactérias. Então, esse tempo é de aproximadamente 9. 9 o quê? 9 horas, de acordo com o enunciado. Então, meninos, esse conteúdo não é um dos conteúdos mais fáceis de forma alguma, mas é um dos conteúdos mais importantes para o curso de zootecnia. Eu recomendo que vocês anotem tudo, vão fazendo passo a passo, vão repetindo os cálculos na calculadora e à medida que as dúvidas forem surgindo, mandem para mim, tá bom? Como a gente está em época de pandemia, através dessas funções, a gente pode prever, por exemplo, a partir do momento que percebeu-se que a curva, né, do número de infectados caiu numa exponencial, a gente consegue fazer uma previsão de quantos 1.000 casos haveria após um determinado tempo. É possível usando função exponencial e função logarítmica. É por isso que antes da situação ficar ruim no Brasil já estava se pedindo isolamento social, já para evitar que esse número de casos explodisse da forma como explodiu, né? Então é isso aí, eu aguardo as dúvidas, até a próxima.